Vamos lá, galera, fazer o backtest de hoje. Com a abertura do mercado em gap de baixa, abrindo abaixo dos fundos, a gente inicialmente pensa em continuação de queda, né? Ele abriu devolvendo toda essa galera aqui, então ele poderia fazer teste e voltar a cair, tá? O candle 1 deixa aí um candle positivo, provavelmente a gente já imagina que ele vai querer fazer o quê? Buscar os fundos rompidos, de repente, para tentar fazer o movimento de baixo, beleza? Então, o candle 1 fecha um candle positivo, nada a se fazer de fato nele, né? Ele abriu entre as regiões aí de marcação, então a gente espera o candle 2 fazer alguma coisa. Isso. Então, o candle 2, ele rompe o candle anterior, ele não chega a dar alvo lá no fundo rompido ainda, né? Então, resta aguardar aí. A gente teve agora um rompimento. Vou colocar a linha ali para ficar identificando esse ponto. Beleza. A gente pode estar traçando, de repente, tinha essa fibra e tinha também a fibra do dia, beleza? Não deu alvo nenhum, nem outro. Então, o candle 3, ele faz a negação, né? Ele já desce aí rente para nesse 50% meio suspeito, né? A gente sabe que 50% sem ponto de parada não é muita coisa. A gente até tinha uma certa confluência lá no 2 minutos, né? Que era um rompimento, tinha esse rompimento aqui. Depois do candle 8, acabou, né? Ele não respeitaria esse ponto aí, poderia continuar descendo, né? Então ainda não vejo como fazer alguma coisa de fato nesse candle. O candle 4 continua fazendo esse movimento de baixo. Nesse ponto aqui, ele aqui no 2 minutos deixou esse candle Ariel. Eu quase entrei no candle 5 comprado, pelo menos para fazer teste de rompimento ou buscar esse 50% de baixa. Porém, eu estava um pouco enviesado que ele não havia dado alvo no rompimento de fundo, tá? Essa linha aqui, ó, ela é para cá. Nos 60 minutos lá, ela estava para lá. Que seria o fundo rompido e não testado, né? Então, esse preço poderia vir lá fazer esse movimento ainda. Mas acabei não tendo essa confiança suficiente para bater pelo 2 minutos ali no candle 5. Até porque nos 5 minutos ele está vindo de um rompimento, teoricamente deveria testar e continuar o movimento, tá? Aí só adiantando, né, no 5 ele já faz a negação aqui, né? Por isso que ele não volta. Vamos lá. Aí o candle 5 fecha devolvendo já o movimento. Já fica bem estranho de se procurar a venda, né? Então eu já fico meio mais enviesado dele querer buscar o alvo lá em cima, beleza? O candle 6, ele pode vir fazer teste para voltar a subir, né? Ou pode de repente negar o movimento. Mas o mais interessante seria que ele fechasse segurando aqui em cima do candle 4 para a gente ter uma compra no candle 6, tá? Sempre pensando lá mais para frente aí, beleza? Deixar o 2 minutos escondido aqui. Qualquer coisa a gente olha lá. Candle 6, o que ele faz? Ele chega a devolver, né, o rompimento. Porém, aqui tem um detalhezinho muito importante, galera. Ó, ele não ganha o candle 5, beleza? Então, ele já busca o alvo na mínima desse gatilho, que é o candle 5, e não ganha. Se o candle 7 testa para baixo, violina o candle 6, eu acredito muito numa compra, pelo menos até o ponto de negação ou 50%, mas estava esperando esse movimento, tá? No candle 7, essa possível violinada. Ele não faz a violinada, ele já fecha para dentro do movimento de novo, desnegando isso aqui. Então, o candle 8, grande probabilidade de vir buscar quem? A máxima do candle 5, né? Pode vir testar 50%. Desse cara aqui, do candle 7, né? Vou colocar fibra, para voltar a subir, beleza? Ele não testa, ele já vai direto. Então, infelizmente, difícil de pegar esse tipo de situação, né? Ele chega lá na máxima, fecha empurrando a nossa máxima, né? Então, o candle 9, ou ele continua, ou ele violina, buscando o fundo de fato, e volta a descer, né? O que eu esperaria desse candle aí, que seria decisivo
nesse dia de hoje para mim. Ou ele devolveria esse fundo, ou ele confirmaria esse fundo para voltar a descer, beleza? E aí ele devolve, né? Faz um movimento forte aí, rompe o topo anterior, a máxima do candle 2, devolve o fundo que tinha lá nos 60 minutos. Então, a partir daqui, a gente começa a ficar um pouco mais enviesado para fazer compras, beleza? O candle 9, ele deixa um espaço muito grande, né, entre o último rompimento e a máxima dele. Então, teria que esperar aí um teste lá embaixo para querer comprar, beleza? Não vejo como fazer nada no candle 10 se não fosse fazer alguma coisa desse tipo. O candle 10 ele fecha o gap, rompe o candle anterior. Então, pode ser o quê? Um gatilho de continuidade, né, galera? Então, o candle 11 pode continuar subindo aí. O candle 11 sobe, rompe o candle anterior. Ele busca... Só centralizar o gráfico. Ele busca esse outro alvo nos 60 minutos. Aqui. Mentira, eu acho que aqui isso aqui é do diário, galera. Que tinha abrido muito gapado e eu marquei o diário. Mas acho que é a mesma situação, é o mesmo o ponto de negação aqui em cima. Abrir esse candle, é isso mesmo. Esse ponto aqui, ó. O 7 rompeu o 6, o 8 devolveu, fechou abaixo. Então é um ponto de negação, eu deixei ele marcado ali e acabou de dar esse alvo lá nos 5 minutos. Vejo alguma coisa no candle 12? Depende, né? Ele está vindo do alvo, então ele pode tocar aqui de novo e descer. O problema é que a gente tem, pode trabalhar essa fibuzinha aqui ainda, ele poderia respeitar esse ponto, ou de repente voltar a fazer uma correção um pouco maior, beleza? Ele não faz um teste bacana para que eu me sinta confortável em fazer a venda, porém com o fechamento dele aí, né, pessoal, ele está devolvendo esse comprimento, está devolvendo esse, a gente pode trabalhar a fibo nele, gatilhão de venda aí, e pode ver se dá uma venda onde? Nos pontos de negação que ele deixou. O melhor ponto, esse, beleza? Outra coisa, né? Essa negação é muito forte, né? Porque além dela negar, ela rompe todos os candles anteriores. Então, por isso que pode gerar uma venda um pouco mais rápida aqui. E muitas vezes ele não testa o ponto de negação, né? Ele vai testar já rompimentos, beleza? Mas nem por isso a gente tem que se arriscar, né? Se não for onde a gente quer. Esse candle, ele chega a testar o que? Esse ponto de negação com rompimento e faz esse movimento. Ele não rompe, né, o candle anterior, ainda fica abaixo desses movimentos. Pode ser o quê? Gatilho de uma confirmação de rompimento, beleza? Ele se manteve abaixo, ele não deu alvo, então ainda pode se gerar uma compra no candle 14. O que é interessante? Que ele faça o teste. Ele não testou aqui ainda, ele pode testar só até aqui de novo, não teria problema, né? Mas pode dar uma compra no candle 14 com nessa montagem, né? Até porque ele não chegou a tocar nos topos. O candle 14 faz um movimento legal, ele chega a violinar o candle anterior, então pode dar uma venda aqui, batendo mais ou menos nessa região, com esses pontos aqui, e ainda não deu o alvo, né, galera? Não chegou lá, beleza? Então o candle 15 pode abrir aí e dar esse alvo. O candle 15 vai buscar o alvo, e aqui a gente tem uma situação muito interessante, né? Ele busca o alvo, ele não rompe o candle anterior, fica acima do topo rompido, probabilidade do candle 16, galera, testar e voltar a subir, beleza? Dá uma compra no 16 aí, eu peguei essa compra. Galera, o que o candle 16 pelo menos tinha que fazer? Se ele está vindo desse 50, do topo rompido, romper o candle anterior. Ele consegue romper o candle anterior? Consegue. Então, compra confirmada no candle 17, beleza? Aqui é comprinha de livro, né? A gente poderia trabalhar tanto com o 50% do dia, que já estaria no alvo, mas o contexto aqui é o quê, pessoal? Se ele está vindo de topo rompido, vindo de 50% e rompeu o candle anterior. Buscar quem? Lá em cima, a máxima da fibra que estava lá, né? Ele está vindo desse 50 aqui, ó. Ele não disse, ele não quebrou nenhuma estrutura para falar que vai cair desse cara aqui, tá? Então, para mim, aí é só continuidade. Daí, lógico, só se o candle 17 aí
dar o migué para trás, aí a gente poderia procurar por uma quebra de estrutura, mas até então, ó, definitivamente ele estava começando a fazer esses movimentos aqui. Falta testar e continuar o movimento. E aí, perfeito, né? Rompe o cano anterior, testa, faz o ponto de negação aqui, né? Testa o ponto de negação, testa ele voltando aqui para dentro do rompimento, galera. Pode bater, né? Foi lá buscar, voltou. Então, compra-se no candle 17. Beleza, aqui ele já está rompendo os 50% da queda de baixo, já está ganhando alguns movimentos aqui, rompeu o candle anterior. Então, a probabilidade tem, então, pode vir testar isso aqui e continuar o movimento, né? Teria esse alvo inicial, que é como se fosse um topo que ele deixou ali, né? Esse movimento. Então, o primeiro alvo poderia ser aqui, para depois tentar chegar no topo do dia, beleza? Ó, o candle 18, ele chega a fazer esse teste, ele testa aqui o ponto de negação que não havia sido testado antes, tá? E segura e fica abaixo desse ponto. O que isso pode gerar, galera? Pode gerar um pullback, né? Então, a gente pode colocar a FIBA aqui, ó. Esse cara podia ser aqui ou aqui na máxima, tá? Primeiro esse ponto aqui, tem o ponto do 16 ali também. A gente pode até usar ele, que seria mais bacana, né? Então, o próximo candle, por ter negado não, né? Ter testado o topo e respeitado, pode vir fazer pullback para tentar subir. Se ele fecha ganhando esses pontos para baixo, aí a gente tem que fazer outra análise, né? Mas até então, o ponto de pullback dele é aqui, esse ponto aí. Candle 19, ele faz o pullback, ele respeita, né, a região de 50%, fecha confirmando o rompimento. Galera, compra-se no candle 20, tá? Alvo inicial, pelo menos aqui de novo, tá? Pelo menos no 19, que é o novo topo que ele deixou aí, beleza? Candle 20, olha que legal. Ele fecha sem dar o alvo, né? Então ele falha, ele praticamente falhou, né? Ele veio do 50 e não deu conta, certo? Probabilidade do 21, ele pode fazer o quê? Ele pode completar o movimento, violinar e voltar. Ele volta até onde, pessoal? Qual que é o último rompimento que ele fez? Não foi aqui que foi respeitado? Então ele pode buscar aqui de novo, tá? Se ele, por exemplo, se eu não estou em operação, eu vendo nesse candle, meu alvo é aqui. Mas se eu quero comprar, eu posso esperar ele parar nesse rompimento, né? Porque ele tem que parar aqui. Se ele nega, ele vai buscar 50% para baixo, certo? Aí teria que trocar a FIBA aqui e o alvo deles, talvez se ele fosse aqui, beleza? Aí nesse ponto aqui, ele pode abrir testando e buscar, ele pode ir embora também, né? Ele simplesmente terminar esse movimento, já que ele veio de rompimento. Mas se ele viu ali nesse ponto e volta, o alvo dele possivelmente é o último rompimento que veio daqui, tá? Olha como ele faz as duas coisas nele mesmo, né, galera? Se eu não me falha a memória, aqui no 21, deixa eu ver aqui no 2 minutos. Aqui. Se eu não me engano, foi aqui, ó. Ele veio, violinou, voltou para o rompimento e já foi embora. Ou seja, ele fez o movimento da violinada, buscou o alvo dele, que é o último rompimento, tocou e já deu linha na pipa aí, né? Ele já pegou os compradores e subiu no mesmo candle, né? Então, se eu não tivesse comprado, talvez eu não compraria nele direto, porque ele é um candle que poderia fazer um movimento para descer, beleza? Por causa dessa falha que ele fez aqui. Eu esperaria ele fechar. Aí aqui, como é que ele fecha? Ele fecha rompendo topo. Então, quando faz isso, o que a gente faz? Espera. Espera para ver se vai confirmar ou se vai negar, né? Ele nega. Vamos ver só. Eita. Vou voltar aqui um pouquinho. Então, galera, nesse ponto aqui, ele faz a negação. Ele faz a negação de quem? Desse topo. Onde que é o fundo desse topo? Lá embaixo, certo? Então, eu acredito muito que o alvo dele seria esse 50% aqui, por conta dessa negação, tá? Então, para mim, ele não deu alvo ainda, beleza? Então, eu penso muito na venda no candle 22, né? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui. Acho que não, ele fez a negação do topo. Ele é o candle Ariel, né? A gente sabe que é o candle que já deixa o pullback nele mesmo. Então, poderia, às vezes, de repente, riscar a venda aí no 22. Aliás, é no 20, no 23, desculpa.
Eu até faço essa venda aí, né? Eu pego esse ponto, ele fecha sem dar continuidade para baixo, isso é ruim, né? Porque se a gente está vindo de negação, a gente deseja que ele continue o movimento, que ele rompa. E quando ele não faz ele abre a possibilidade de um novo teste lá para cima, né? Ou de repente um candle que suba. E aqui eu tomo stop, porque eu não fiz nada, né? Eu só vendi e esperei. Mesmo com o fechamento desse, eu acreditei que o outro podia fazer um testezinho e continuar descendo, porque o quê? Ele não tinha dado alvo. Beleza? E aí o candle 24, cara, ele vai buscar meu stop, sim, na risca, sabe? Quando você acha que aquele negócio é mandado, tipo assim, tava aqui meu stop, ele só foi lá, agarrou e começou a descer. No que ele começou a descer e voltar para dentro do movimento, eu bati de novo, né? Bati de novo nesse ponto e esperei o candle. Aí fui tentar buscar a parcial aqui embaixo, beleza? Já tinha estopado aqui, estava tentando dar uma recuperada nessa lascada que ele me deu aí. Ele rompe o candle 23, então pode gerar uma continuidade aí. O 25, ele confirma rompimento, ele não dá o alvo também lá embaixo. Então eu fico confiante que ele ainda possa descer daí, tá? Aí sim, agora ele deu o alvo, fechou o 26 aí, fechou um careca. A gente poderia imaginar uma continuidade de movimento nesse ponto, né? Ele ia fazer um teste aqui e de repente voltar pelo menos para buscar a região do novo fundo aqui, né? Ele jogou o preço para dentro do topinho rompido, então poderia se esperar esse tipo de movimento. Obviamente a gente não bate venda numa região dessa, né? Ganhando 27, ele faz um pullback, para mim ainda é um pullback, porque tá aqui ó, abaixo do 22, certo? Testou, ficou abaixo. Isso aqui é um fundo, né? E ficou abaixo. Teve esses pontinhos de negação? Teve, né? Mas eu ainda acredito muito que possa fazer o reteste e voltar a descer, tá bom? Aí o 28 zangou, porque ele tinha que ter caído. Aí ele respeita o quê? Máxima mínima, 50% desse gatilho aqui. Probabilidade do 29 fazer o movimento de alta. 29 faz o movimento de alta. Ele falha, né, esse movimento aqui. Porém, galera, ele fecha aí um candle que pode jogar o preço para cima, né? E a gente tem o detalhe aqui que ele já está negando o fundo que antes não era negado, fechou para cima. Então, a gente tem até uma microfibra ali, ó. Ele falha o movimento, mas falha jogando, já fazendo o pullback, né? Então, nessa situação aqui, ainda poderia jogar o preço para cima, para tentar romper quem? O 29. Ele joga, ele rompe, então, até aí, então, ele pode agora querer buscar o topo novamente, né? Ele já está negando o fundinho. Candle 31. O candle 31 pode ser o quê? Uma confirmação de rompimento, apesar que não chegou a testar aqui ainda, né? O ideal seria que ele tivesse feito isso para confirmar. O 32 tem a probabilidade de ou buscar aqui para tentar subir, ou testar aqui a máxima do 30 e voltar para o rompimento, né? Para esse rompimento aqui que não foi testado. Compras seriam arriscadas porque você já está na região do topo, região de ponto de negação. Olha o tanto de pavio que tem aqui. Então a compra seria mais arriscada, né? O 32, ele faz uma negação, além dele, ele tinha que testar e ficar acima do rompimento. Ele testa, ele fica rompendo, ele fecha rompendo aqui por um basin de curva. Então, alvo, onde pode ser 50%, se teve negação, já está no alvo, né, galera? Então, o próximo candle pode subir aí, o 33, beleza? O 33 falha em subir e fecha para dentro. Então, houve o que aqui? Uma quebra de caixinha. 34, venda, beleza? A gente poderia usar o que? Essa caixinha. O 34 dá a venda, faz o teste lá nesse gatilho, dá a sua venda. O alvo aqui poderia ser na máxima do 28, né? O ideal seria até que ele rompesse aqui, mas ele confirma a quebra, né, do movimento.
Então, o 35 ainda poderia continuar esse movimento de baixa aí. O 35 não continua o movimento de baixa, respeita o 28. Então, agora quem que tá quebrado aqui, galera? É esse movimento aqui, ó. Voltou para dentro, né? Ó, voltou para dentro. Então, compra no 36, de volta aí para os 50%, ou de repente para finalizar esse movimento aqui, ó, dessa caixinha, tá? Que daí já é fundinho duplo na região de 50%. A falha, né? Falha de fibra de baixa. Aí rompe que é no anterior, pode ser continuidade. Então, aqui é só alta. Dá o alvo, né, galera? Ele dá o alvo, falha a fibo, né? Ele veio desse 50, dá o alvo falhando a fibo, porém está vindo de rompimento. Se o próximo violina é ele, pode dar uma venda. Ele não chega a violinar, mas faz a negação, né? A gente pode trabalhar nele também, ó. É um candle que negou, pode colocar a fibo nele. Respeitou a fibo, ponto de negação. Aqui fica meio enrolado, né, pessoal? Porque a gente tem ponto de parada aqui para baixo, então pode testar direto e subir, pode testar esse 50% aqui e querer desbancar, porque tá. A gente nota que tá lateral agora, né? Então a gente tem que procurar essas operações aqui sempre nesses pontos mesmo, desse dia. Possivelmente ficou assim por conta do quê? Ó, o 60 lá, ó. Deixou esse cara aqui, ó. Aí fica amarrado entre a máxima e a mínima dele, né? Que é justamente esses movimentos. Que eu acho muito interessante de operar, né? Prefiro assim mesmo. Então é isso, galera. Acho que chega aí por hoje, beleza? Espero que ajude vocês e até a próxima.